Já vimos que o aumento da temperatura do planeta Terra vai prejudicar algumas economias. Vamos saber agora que partes do globo vão ser mais afetadas. Estudos sobre as mudanças climáticas e o impacto nas economias revelam que haverá uma disparidade entre o norte e o sul do planeta. Países desenvolvidos, localizados em altas latitudes, têm pouca participação da agricultura no PIB, o Produto Interno Bruto. Por isso, as perdas serão menores, se comparadas às previstas aos países de baixas latitudes. No entanto, o sul da Europa e o oeste dos Estados Unidos, por exemplo, já apresentam redução da quantidade de água e perdas expressivas nas lavouras. Professor Francisco, também são previstas mudanças no consumo e na produção de energia em todo o mundo. Quais são essas mudanças? Então, existe um relatório, uma análise feita por um economista chamado Nicholas Stern, chamado Stern Review ou relatório Stern. Esse relatório externo ele faz uma análise do impacto no nível de consumo da população mundial caso ocorra aumentos da temperatura. Claro. E ele extrapola para alguns cenários possíveis. O cenário mais comum, ele usa um cenário chamado BAU, ou Business as Usual. Vamos manter do jeito que está, não tem aquecimento global e tocamos o negócio do jeito que vai. Se isso acontecer, continuar tocando o negócio do jeito que está e não se for tomado medidas de precaução, a queda no nível de consumo mundial pode chegar a algo em torno de 5 a 7% do PIB mundial. Deixa eu interromper, depois eu quero que você retome essa exposição. São grandes os esforços, ou pelo menos a transparência e a evidência que esse tema acaba ganhando ao longo do tempo. Todas as medidas até aqui tomadas dão indícios de uma reversão do quadro de aquecimento global para um quadro mais favorável? Na minha opinião pessoal, não. Não. Ainda não. Não há indicadores para isso ainda demonstrando que as medidas já conseguiram alcançar algum êxito? Nenhum êxito ainda. O que está sendo tomado são medidas que procuram mitigar, mas ainda que não tenham impacto global. Haja vista que a nossa... vamos pegar, por exemplo, a nossa matriz energética. A nossa economia mundial ainda global é baseada no petróleo. Você não tem um outro substituto energético que não o petróleo ainda. Você vê medidas sendo tomadas, por exemplo, a Alemanha, após o desastre de Fukushima, claro, já tem, por exemplo, uma medida para substituir toda a geração de energia, entendeu, elétrica, né, que hoje são de usinas nucleares, por outras fontes de energia até 2020. A grande pergunta é, como é que eles vão fazer isso? Né, já que boa parte da demanda de energia, da oferta de energia, vem, na verdade, de usinas nucleares. Então, voltando àquilo que você dizia, havia um primeiro aquecimento, um primeiro grau de aquecimento que você acha que pode ser desastroso se nós não superarmos aí os problemas e não começarmos a agir na atividade produtiva mundial. Perfeito. Ou na atividade de distribuição. Isso. O segundo grau qual era, Francisco? O segundo grau é, na verdade, na questão, entendeu, da distribuição da população no mundo e da obtenção de recursos, já que boa parte desse aumento de temperatura vai impactar no setor agrícola, entendeu? Sim. E isso vai também impactar nos recursos hídricos. Sei. Né? E como se dará, entendeu, a distribuição geográfica da população no globo, isso também é uma questão muito séria. E isso também deve estar limitado pela existência ou não de recursos hídricos, perfeito, não é verdade? Isso. Dado que o consumo tem sido excessivo. Isso. E claro... Sim. Desculpe interromper, o Brasil nesse ponto é afortunado. É afortunado. É muito afortunado. Nós estamos em cima de um aquífero. Gigantesco. Extremamente privilegiado, não é? Isso. Mas fazer um parênteses aí, é uma coisa muito interessante. O Brasil, por exemplo, ele é um grande, ele está sentado em um grande aquífero. Muitas da nossa geração de energia, ela vem de fontes renováveis, né? Mas é interessante observar que muitas vezes o pessoal coloca como se fosse a usina hidrelétrica fosse uma fonte renovável de energia. Mas há de observar o seguinte, ela é renovável enquanto chove, entendeu? Claro. Como é que fala? Na cabeceira dos rios, entendeu? Se você tiver
verterem água e tudo mais. Claro. Mas se não chover, ela deixa de ser um Claro. recurso renovável. Por exemplo, uma outra coisa, então vamos para a energia nuclear, que é uma energia limpa. Ela é limpa, sim. Ela emite muito pouco poluente. Para cada ano de geração de energia, você gera mais ou menos de meio quilo a 1 quilo de resíduo mesmo, né? Extremamente radioativo e tóxico. E existem pesquisas já para transformar isso daí também em energia. O grande problema é que mesmo uma usina nuclear é uma máquina térmica. O que é isso? O combustível nuclear, ele aquece a água aquecida se expande, passa por uma turbina, como qualquer usina hidrelétrica, que gera energia. Só que depois isso precisa passar por uma fonte fria, para esse vapor voltar a virar água. É verdade. E se essa fonte fria se aquecer? A usina nuclear perde eficiência. É claro que nós evoluímos muito nisso, né? A bioenergia, nós evoluímos aí em várias alternativas para produzir energia limpa e energia renovável. Perfeito. Mas elas ainda não ganharam escala econômica para ter um custo menor e também não ganharam a escala necessária para produzir impacto no meio ambiente, não é verdade? Não, com certeza. Existem estudos, né, a respeito disso, e mesmo o biodiesel, o etanol, essas fontes de energia, entendeu, baseadas em bioenergia, elas ainda não têm escala, como o senhor disse, para pegar o mercado mundial. E eu também não vejo, num cenário otimista, que vá ter, entendeu, substituir o petróleo a curto prazo. Claro, seria rearranjar todas as cadeias do ponto de vista industrial e de uma maneira excessivamente profunda, não é isso? Impactando preços, impactando a logística mundial, enfim, um conjunto enorme de relações econômicas de grande porte. Se nós não podemos ser otimistas, como diz o professor Francisco, não há razões também para pessimismo. Nós podemos crer que essas tecnologias são passíveis de desenvolvimento, de aplicação econômica e transformar o mundo num mundo livre desses grandes problemas que têm sido a nossa preocupação atual. É verdade, professor, que as inteligências existentes em todo o mundo sirvam não só ao mercado, mas também à qualidade de vida e uma economia mais sustentável para o planeta, né? Claro, claro. E o Cifras e Safras fica por aqui. Agradecemos a presença do nosso convidado de hoje, o professor Francisco Carlos dos Santos, da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Se você tem dúvidas ou sugestões, entre no nosso site, que é o www.cifrasesafras.com.br. Sua pergunta será respondida aqui no programa. E não deixe de conferir também os podcasts dos nossos programas, que também está no site do Cifras e Safras. Tudo de bom para você, muita energia, saúde e paz. E até a semana que vem. Tchau!